Muito boa noite a todos. Só vou dizer mais uma vez. Muito boa noite a todos. Pois, eu estou a falar a todos, alguns é que respondem. Ok, vão estar de volta, espero que para vocês também seja bom. Então, nós vamos juntos, sem perder mais tempo. Mais uma vez, obrigado também pela oportunidade. Só ligar aqui a cena para não me distrair. Pela oportunidade de poder estar aqui convosco e ainda para mais o privilégio de poder também partilhar palavra, partilhar algumas experiências, partilhar algumas coisas que também tenho estado a viver. Então é um prazer poder estar aqui de novo convosco. Então, assim, de uma forma muito rápida, nós estamos a pensar, a meditar, a refletir, a estudar, enfim, sobre uma igreja que deve ser para toda a gente. Uma igreja que não é apenas inclusiva, que não é exclusiva apenas a algumas pessoas ou alguma parte, mas uma igreja que é inclusiva, né? E um dos textos que nos marca, que é dado para estes dias de nós estudarmos, tem que ver com o Sermão do Monte, em que Jesus disse que compara a igreja, aliás, diz, não a igreja, nós é que começamos a dizer isso, ele diz que os discípulos são a luz do mundo. E de repente ele sai-se com uma expressão, né, que pode significar tanta coisa. Um dia a gente no céu tem que saber melhor, mas nós pregadores vamos dizendo o que queremos delas, porque não há limite, ele não impôs esse limite, desde que esteja dentro da palavra. E de facto ele vai dizer que não se edifica ou não se coloca uma cidade lá em cima no monte sem que ela seja visível, né? Não é impensável. Então temos que ligar as ideias. Jesus está a dizer que nós somos luz e da mesma maneira que a luz ela sempre é perceptível, só um cego é que não consegue ver naturalmente. Da mesma maneira, uma cidade que é colocada no alto do monte, ela está à vista de todos, ela está acessível a todos, ela tem lugar para todos. Então, não é nosso propósito estudar sobre a cidade que está no topo do monte, que aquilo é apenas uma expressão que Jesus está para elucidar o que é que ele está a falar sobre ser luz. Então, é mais importante do que a gente pensar na igreja como uma cidade, não é? O que está ali em foco é, de facto, a luz, alguma coisa que está acessível a toda a gente. Então, eu trago este subtema, não é, por baixo, que é uma igreja que é para todos. E nós precisamos de, sobretudo percebendo que a vinda de Jesus se aproxima, nós precisamos ter muita atenção a isso. A igreja que nós pertencemos e que amamos, vimos isso a semana passada, a igreja que é para todos é uma igreja que tem prazer em si mesma. Se queremos alcançar ou ajudar outros, melhor assim, se calhar é melhor assim, se queremos ajudar outros a chegarem-se a Cristo, nós precisamos de ter prazer em nós próprios. Eu dizia aqui na semana passada e apareceu lá atrás, vocês se lembram que a melhor ou pior publicidade da igreja aqui na Malveira são os crentes da igreja da Malveira. Não há como. Se nós tivermos prazer em nós próprios, ouçam, se eu gosto de vocês, eu vou fazer tudo para estar com vocês, eu vou manifestar isso, toda a gente vai perceber isso e outros vão dizer, puxa, se ele gosta, alguma coisa boa está ali. O contrário tem o efeito ao contrário, claro. Se eu não gostar, se eu passar a vida a murmurar, se eu não conseguir honrar a casa onde eu pertenço, dificilmente nós vamos alcançar outras pessoas para Cristo. Eu disse, só para fechar aqui, e para passarmos ao tema de hoje, é um facto. As pessoas percebem muito bem, porque as pessoas são iguais a nós não somos, posso usar palavras assim, posso? Mas hoje estão cá os dois pastores, não posso ficar muito, nem tenho por onde fugir. Ok. Ninguém é parvo. Se nós não somos, as pessoas que ainda não são de Jesus também não são. E da mesma maneira que nós entendemos o clima, o ambiente de uma casa, de uma igreja, de um restaurante, enfim, de um lugar que nós possamos vir a frequentar ou frequentamos, se nós entendemos que o clima às vezes está bom ou que o clima não está bom, as pessoas também entendem isso quando vêm a esta casa. E há uma coisa que nós estudámos então a semana passada, é que nós precisamos ter prazer em ser igreja, em estar na igreja, em vir à igreja, em fazer parte de um grupo, em fazer parte do serviço, enfim, em que nós nos honramos, sem ter que fingir nem inventar coisas, mas nós de facto nos honramos, gostamos da malta que toca, que canta, e fazemos questão que toda a gente saiba disso. A gente vai dizer, pastor, a igreja pergunta, Daniel, como é que a igreja pode crescer? Quando nós amarmos como Cristo, nós lemos o texto de Efésios a semana passada, amando a igreja, a nossa igreja local, como Cristo amou a igreja universal. Como? Nós não podemos, é muito fácil a gente dizer que ama a igreja universal quando a gente não conhece os outros. Mas nós não somos desafiados a amar a igreja local como Cristo a amou. Nós somos desafiados a amar a nossa igreja local, onde Cristo nos plantou. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela.
Então, essa é uma ferramenta fantástica. Nós temos prazer em nós próprios. Temos prazer nos nossos pastores, temos prazer nos nossos líderes. Mas Daniel, eles não são perfeitos. Certo. Mas a pergunta é sempre a mesma. E alguém é? Não. Então nós não estamos aqui para amar a perfeição. Nós já amamos aquele que é perfeito. Nós precisamos de amarmos uns aos outros de forma madura, aceitando-nos, perdoando-nos, encorajando-nos, corrigindo-nos. E ouçam, e este tipo de clima não traz-te logo toda a gente, mas prepara o clima para que outras pessoas novas venham e fiquem. Então, como eu disse semana passada, isto é uma coisa que nós também estamos a pôr em prática. Há de alguns anos para cá, nós nos esforçámos, obrigámos, e como pastor eu ensinei a malta que serve, ensinámos os irmãos da igreja que nós precisamos ser uma igreja livre deste tipo de conflitos que não levam a lado nenhum, livre de murmuração, livre de falar mal uns dos outros. Pelo contrário, nós precisamos nos tornar uma igreja intencionalmente que fala bem uns dos outros. E isso é meio caminho andado para que outros venham tentar experimentar pelo menos. Hoje quero falar sobre um outro tema. Então, uma igreja que é para todos é também uma igreja que comunica. E a semana passada, na introdução, eu falei-vos sobre isso e deixem-me só dar aqui um toque para perceberem, porque acho que é muito importante. São duas palavras que nos têm que perseguir, pelo menos têm perseguido a minha vida, o meu ministério, enfim, a sério, muitas coisas da minha vida particular, que são as palavras intencionalidade e intensidade. Elas não vão aparecer aí hoje, mas também não é importante. Que é o quê? É eu viver com este sentido de urgência. Tudo na minha vida, então, pastor, mas nunca relaxa. Sim, até quando é para relaxar, eu sou muito intencional. Se é para descansar, é para descansar. Se é para descansar, eu arrumo o telefone. Se é para descansar, eu não mexo no computador. Alguém percebe do que eu estou a falar? Nós temos que viver a vida de forma muito intencional. Se é para perder peso, eu tenho que fazer tudo para perder peso. Se é para ser um bom cristão, eu tenho que perceber o que é que eu posso e devo fazer para ser um melhor cristão. Se é para ser um bom pai, eu não posso apenas ficar na ideia de eu quero ser um bom pai. Eu tenho que trabalhar nesse sentido. Eu tenho que ser intencional. Ou seja, tudo tem que convergir para ali. Tem que ser intenso. Ou seja, eu tenho que dar tudo. Então, nós temos que ser intencionais e intensos a amar a nossa igreja local. Mas nós precisamos ser intencionais e intensos a sermos uma igreja que comunica. Ou seja, nós não vamos fazer qualquer coisa por qualquer coisa. Nós não podemos esperar grandes resultados fazendo qualquer coisa. Nós não podemos esperar resultados, independentemente de serem grandes ou não, se não estivermos focados e sermos intencionais nisso. Hoje, então, quero trazer-vos esta expressão, uma igreja que comunica. Prometo que eu quero ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar, ele vai aparecer em Hebreus 1, versos 1 e 2. Eu acho que é muito interessante, depois de eu dizer o que disse, não sou eu que sou interessante, não fiz o que eu disse, não estejam já a dizer que eu disse que o pastor veio para aqui dizer que é muito interessante. Não. Lermos o texto que nós vamos ler agora, com esta base que eu vos trouxe sobre comunicarmos, sobre sermos intencionais, uma igreja que comunica, vejam a riqueza que está aqui neste texto. Vejam a riqueza. E alguns de vocês já me conhecem, estou completamente à vontade. E aprendam, não comigo, mas com a Bíblia. Olhem o que a Bíblia diz acerca de Deus comunicar. Havendo Deus, antigamente, e aqui antigamente é importante, não é? É como nós hoje dizemos, pastor, a gente hoje tem uma data de ferramentas. Se isto fosse há 20 ou 30 anos atrás, a gente nem tinha nem metade. Agora vejam, o autor vai dizer, antigamente, quando não havia internet, quando não havia muitos meios de comunicação que temos hoje, antigamente, veja o que é que diz. Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vocês já repararam, o que é para destacar é Deus falou, como? Muitas vezes. E mais que, mas não diz só muita. A Bíblia não diz que Deus falou muitas vezes. Diz que Deus falou muitas vezes. Não percebi. Podem ter escola, não é? Noite de ensino. E diz mais o quê? Está ali, quer dizer, então está ali o trabalho todo. É só olharem para lá. Pelo menos os que sabem ler. Os que não sabem ler, finjam. Finjam que estão. Ok. Deus falou o quê? Eu vou perder tempo aqui, não me importa. Porque para mim, se nós conseguimos guardar isto na nossa alma e coração, nós vamos aprender aqui alguma coisa. Até Deus não só fala muito, como usa diferentes formas de comunicar. E se nós estudássemos a Bíblia só por causa destas frases, destas palavras, melhor assim, nós teríamos muito tempo para gastar e perceber
todas as formas variadas que Deus usou para ir falando ao povo de Israel. Íamos ver profetas, formas criativas, um teve que pegar numa tábua, para quem passasse a correr conseguisse ler, e hoje nós temos os outdoors. Interessante, não é? Uau! Não, eu gosto de ver, sou eu que sou assim meio apanhado do clima e gosto de ver a Bíblia desta maneira. Eu sei que vocês gostam. Não, Deus falou muito e de muitas maneiras, glória a Deus. Não, a gente tem que ler o que está lá. Aquilo que o autor aos Hebreus nos está a informar, a lembrar. Claro que o foco ali depois é o resto do texto, tem que ver com Cristo e como ele comunicou, ok, de forma pessoal, mas a gente também já lá vai a Cristo, que também foi um comunicador extraordinário e muito criativo. Ele não falou sempre só da mesma maneira, ele não disse sempre só a mesma coisa. Apesar da mensagem ser única, Jesus falou de diferentes formas a mesma mensagem. Porquê? Porque as pessoas eram diferentes. Então a igreja precisa de seguir o mesmo exemplo de Deus. Precisamos falar muito. E aqui falar muito não é falar muito tipo pastor Daniel, que fala, dou-lhe o tempo e ele tem que passar tempo. Não é isso. Falar muito aqui é tipo a expressão que Paulo usa para Timóteo. Prega a tempo e fora tempo. Ou seja, tens de estar sempre a passar a mensagem. Usa todas as oportunidades e ferramentas para comunicar a tua mensagem. Neste caso, a mensagem do Evangelho. Então deixem ver apontamentos, senão depois eu perco-me, é um problema, e depois vocês ficam todos zangados comigo, e eu não quero. Então, uma igreja que é para todos, uma igreja que está no topo do monte, indiscutivelmente tem que ser uma igreja que fala o que está no coração de Deus, certo? Mas de forma a que os homens entendam. Nós temos uma responsabilidade, o cerne do estudo de hoje é esse. A igreja tem uma responsabilidade. Nós temos que falar de facto o que está no coração de Deus, nós temos que nos agarrar à Bíblia, abraçar a Bíblia, pregar a Bíblia, mas tornar a mensagem de Deus acessível aos homens que estão diante de nós. Se nós não o fizermos, igreja, nós corremos o risco de cantar bem, tocar bem, pregar bem, mas ninguém nos entender. E se as pessoas não entendem, se a mensagem não chega devidamente ao outro lado, então nós falhamos a nossa missão. Nós vamos ficar tristes porque não temos resultados, porque é que as pessoas não ficam, porque é que as pessoas não vêm, porque a mensagem, por vezes, não está a chegar lá. Eu sei que há gente, pastor, mas a gente prega. Certo. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Deus. Ele falou muito, mas também falou de diferentes formas. Para quê? Para que pudesse atingir a todos o máximo. Todos são salvos? Não. Mas todos têm a oportunidade de ouvir e de entender. Duas palavras-chave na comunicação. De ouvir e de entender. Porquê é que são importantes estas duas palavras? Para já tem que se ouvir. Segundo, tem que se entender. Para quê? Para que haja uma resposta. Se eu não entendo o que vocês me dizem, agora com as máscaras às vezes fica complicado, não é? Fica complicado. A gente até percebe que estão a falar connosco, pelo olhar. Percebe que se a pessoa está a mexer ali porque a máscara não tem vida e não se mexe sozinha. Mas se a gente não percebe o que está a ser dito, como é que eu posso reagir? Alguém me conta uma andota, imagina, o pastor, mas há bocado falou que esta história, quer dizer, não era bem uma andota, mas tinha ali partes dava para rir, né? O outro esbardalhou-se todo, ele não disse esbardalhou, mas tinha sido dito, cá, imagina, não, estou a brincar. Então, mas se eu estiver com a máscara, vocês não perceberem metade daquilo que eu estou a dizer, no fim vão estar a rir imenso e vocês vão só se rir por simpatia, porque no fim não perceber. Então, se nós falarmos, mas não formos compreendidos, como é que do outro lado haverá uma resposta? Como é que nós queremos que as pessoas se manifestem a favor de Cristo, da igreja até, se elas não entenderem aquilo que nós estamos a comunicar? Então hoje o desafio é esse, nós percebemos que como igreja, que está no topo do monte, nós precisamos de comunicar de forma a que os ouvintes a quem nós queremos atingir, eles nos entendam. Um pastor que já faleceu há alguns anos atrás, que era meu amigalhaço, pastor Carlos Batista, ele usava uma expressão que era muito dele, usava muito, nós precisamos ter cuidado com o nosso evangelicalês. E é um facto, por exemplo, às vezes há palavras que só nós, entre nós, é que entendemos. E isso é muito giro enquanto nós estamos entre nós. O problema é quando há outras pessoas que querem fazer parte do grupo, mas eles não entendem a linguagem. E quando a pessoa não entende a linguagem, ela se sente excluída. Não, está muito silêncio. Ou vocês estão mesmo a dar muita atenção, então a coisa já foi. Então, o texto que eu escolhi para arrancar hoje deixa bem claro que Deus, desde o início, procurou formas criativas, diferentes, mas que fossem eficazes para se comunicar. Eu acho que toda a gente sabe o que isso é, se comunicar. É comunicar de uma forma simples significa tornar comum ou compreensível e acessível uma mensagem a quem ela se destina.
Sendo mais específico, comunicar é fazer tudo o que está ao alcance de forma a que pessoas entendam o que está na nossa mente, e para isso usamos palavras, gestos, blá, 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 etc. Como nós fazemos com as nossas crianças quando elas são bem pequeninas. Nós estamos a tentar ensiná-los alguma coisa, nós falamos, nós vamos buscar o objeto, nós simulamos. Alguém sabe do que eu estou a falar? Porque nós queremos passar uma mensagem, nós queremos comunicar. E a igreja tem que seguir o padrão de Deus. E Deus fez isto e continua a fazer. Não é interessante que ainda hoje Deus se manifesta, Deus fala de formas diferentes. Às vezes uma mesma mensagem atinge pessoas diferentes com resultados e interpretações, vá lá assim dizendo, diferentes. Porque Ele sabe a necessidade, por exemplo, de cada um. Certo? Então nós precisamos de mudar às vezes o nosso mindset, a nossa mente. Hoje, talvez mais do que nunca, a igreja tem que comunicar eficazmente, de forma a fazer chegar a mensagem poderosa do Evangelho a cada coração, e esta é a nossa responsabilidade. Certo? A igreja tem que comunicar e não apenas debitar palavras, canções ou lançar convites ao vento. Pus aqui esta frase de propósito, entre parênteses, um exemplo. Muitos anos atrás nós tínhamos uma irmã lá na Pontinha, ela já está com Jesus há alguns anos, e ela era muito engraçada. A Telma lembra de ser uma licinha, ela era muito querida, mas tinha cada coisa, cada lá ia à casa tinha cada história, não sabia de rir-se chorar. Então a última que ela me contava era, ela tinha o Maná do Céu, não sei se vocês conhecem esse calendário que a Capu vende, né? Então ela lia a palavra e à janela e mandava. E um dia ela contou-me isso, Pastor Armando, todos os dias eu semeio a palavra em alguém. Então? Ela saía de casa, como é que faz isso? Então eu leio, e depois manda o papel, vai, e depois alguém há de apanhar e vai ler. Que graça, não é? Mas isto não é comunicar. Isto não é comunicar, isso é sujar a rua. E às vezes, nós igreja, e estou a dizer nós igreja, quando não somos intencionais para comunicar aos outros, nós fazemos igual. Nós lançamos folhas ao vento. Hoje cantamos esta, hoje pregamos esta, hoje dizemos... Percebe o que eu estou a dizer? Não estou a dizer nada dos meus queridos amigos pastores, não é isso, mas acho que entendem aquilo. Quando nós não percebemos, aliás, quando nós não temos a intencionalidade de facto comunicar, fazer chegar uma mensagem a alguém, nós vamos mandando folhas. Alguém há de apanhar alguma. Glória a Deus, é tudo para a glória de Deus. Eu desde pequenino, que nasci, que os meus pais já eram cristãos, então eu lembro, ainda este domingo eu estava a partilhar isto com alguém, porque temos melhorado em algumas áreas que Deus nos tem abençoado lá também na nossa igreja, como vocês aqui, e eu estava a dizer, ainda sou do tempo de ouvir gente... Na altura eu era miúdo, não ligava, mas depois fui crescendo e aquilo irritava-me profundamente, que era a malta chegar ao púlpito, desafinar por todo o lado e no fim ainda se dava ao luxo de dizer isto é para a glória de Deus. Eu disse, isto é para a glória de Deus, mas qual Deus? Cala a boca, vai para casa. Não há glória para Deus, porque não há comunicação eficiente, eficaz, que abençoe, ou pelo menos que leve as pessoas a conseguirem entender a mensagem para que possam responder. Lembrem-se disso. Se vocês querem partilhar o Evangelho com alguém, façam-no de forma a que a pessoa que está diante de vocês entenda. Não é que vocês entendam. O orgulho não está em nós conseguirmos montar o Evangelho ou os passos da salvação na nossa cabeça e debitá-lo, como alguns grupos por aí fazem. Ninguém os entende, mas eles continuam há anos a fazer a mesma coisa, a mesma ladainha. Ninguém entende nada daquilo. E quando nós lhes perguntamos a muitos deles entendem, eles também não entendem o que estou a dizer. Não vou dizer aqui nenhum para não posso ferir alguma suscetibilidade. Mas é um facto, nós precisamos ter cuidado. Se nós queremos levar o Evangelho a alguém, nós precisamos de descer ao mundo dos outros, a gente vai passar por isso tudo já rapidamente, e tentar ao máximo fazer com que a mensagem seja compreendida do outro lado. Se nós falharmos nisso, nós estamos a falhar em tudo o resto. Afinal de contas, essa foi a grande comissão que o Senhor nos deixou. Façam discípulos pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho não é subir um púlpito e Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, seu filho. Ok, então eu estou a pregar, mas não é. Pregar o Evangelho é nós vivermos o Evangelho, é levarmos o Evangelho a alguém, falarmos o Evangelho com alguém, mas de forma que os outros... Como é que alguém vai ser discípulo se não entende a matéria? Discípulo / aprendiz é a mesma coisa. Como é que alguém vai querer aprender daquilo que não entende, não percebe nada? Vou-vos dar um exemplo aqui tão bonito, aqui mais à frente vocês vão perceber, ok, isso faz todo o sentido, pastor. Muito bem. Então nós temos que ser intencionais e intensos na forma de comunicarmos o Evangelho, certo? Estamos de acordo? Ok. Então, ponto 1, toma nota. Comunicar faz parte da gênese da igreja, ou seja, a igreja desde o início... Não sei se tinham consciência disso, mas que eles eram intencionais na comunicação do Evangelho a todas as pessoas eram. Como é que sabemos isso? Por causa dos resultados. Havia resultados. Havia gente que dizia que não queria
E havia gente a dizer que queria. Quando há um nim, é porque pode estar a haver um erro na parte da comunicação. Quando as pessoas estão indecisas, é porque a comunicação ainda não chegou lá. Quando uma comunicação é bem feita, nós conseguimos dizer sim ou não. Se eu fico indeciso é porque alguma coisa, algum ponto eu ainda não entendi. E a responsabilidade de ser claro e esclarecer, desculpem, queridos, é nossa. Obrigado pelo vosso amém. A gente não gosta de responsabilidade, mas é um facto. O Evangelho está na nossa mão. Os anjos queriam partilhá-lo, mas Deus disse que não. Vamos ser nós a partilhá-lo. Então a responsabilidade de o partilhar e de o comunicar é nossa. A criatividade é nossa. A boa vontade tem que ser nossa. A condescendência tem que ser nossa. Isto é como o professor na escola. Os alunos podem ser os piores do mundo, mas se há insucesso escolar, não é culpa, mas a responsabilidade é muitas vezes, não quase 100% sempre do professor. O que é que isso significa? É o professor que se deve esforçar para ir mudando a forma como ele está a ensinar, para tentar cativar ao máximo. Nem que seja até o último dia da escola mudar todos os dias, mas até que consiga fazer com que os alunos eles consigam ter sucesso. Pode ser o mínimo deles, mas eles têm que ter sucesso. A responsabilidade é nossa, queridos, de passar o Evangelho às pessoas. Então, comunicar faz parte da gênese da igreja. Veja o texto, Atos 2,4. Diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então, em Atos 2, considerado o arranque da igreja, encontramos de novo Deus a comunicar de forma a que a mensagem fosse entendida. Quando o Espírito desceu sobre os 120, ou cerca de 120 discípulos que estavam no mesmo lugar, semana passada falamos do mesmo lugar, ele deu capacidade para que cada um falasse uma língua diferente e que provavelmente nem sequer conhecia. Mas os discípulos não disseram qualquer coisa, eles falaram e anunciaram as grandezas de Deus. Reparem no texto que vai aparecer, Atos 2, 6 a 11, vou ler. Quando ouviram o som das vozes, quem? As pessoas que estavam do lado de fora, toda a gente está por dentro do contexto, desculpem, às vezes a gente... erro de pregador, toda a gente já sabe a cena. Não, toda a gente está por dentro. Os 120 estão lá no cenáculo, buscaram a Deus, o Espírito Santo veio sobre eles, houve um grande barulhão, houve línguas como de fogo neles, eles começaram a falar novas línguas, e este barulho atraiu uma multidão que estava do lado de fora. Uau! Que haja um barulho aqui, não um barulho que incomoda, mas um barulho que comunique. Interessante, não é? Bom, vamos lá ao texto. Então, já estamos a ver o texto. As pessoas estavam do lado de fora. Quando essas pessoas estavam do lado de fora, essa multidão de milhares, porque vamos ver que só naquele dia cerca de 3 mil se converteram, não é? Então, essa multidão, quando ouviu o som das vozes, o som do quê? Isso que já vamos ver que vozes eram essas. Vieram a correr e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio... Eu vou tentar, se não chegar ao fim não tem mal, mas ajuda, eu vou estar no tempo. Mas é melhor ir devagar e a gente perceber tudo do que... Quando a multidão chega lá, eles não ouvem a considerada pelos teólogos a glossolalia, cada um falar numa língua estranha. Eles chegam lá e ouvem os cerca de 120 a falarem numa língua estrangeira que não era a deles. E isto é... Desculpem a palavra, isto é brutal. A forma como Deus se move, como Deus se comunica. Então, eles são atraídos ao lugar pelo barulho das vozes e quando chegam lá conseguem perceber: uau, ele está a falar na minha língua. Ele está a falar na minha língua. É que ele está a falar na minha. Eu consigo entender o que eles estão a dizer. A igreja está a comunicar-se. A igreja arranca, nasce a comunicar as grandezas de Deus de forma a que todas as pessoas naquela cidade, naquele dia em Jerusalém, todas as pessoas entendessem o que estava a ser dito. Isto é lindo, eu amo isto. Então, rapidamente ler. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos, isto é importante, eu não destaquei ali, mas eu quero destacar agora. Estes homens são todos que? Galileus, não temos tempo para isso, mas Galileus significa que eram da Galileia, de uma província, de um lugar de pescadores, de um lugar simples. Já vamos ver porque é que eu estou a destacar isso. Verso 8, e no entanto cada um de nós, eles são apenas galileus, mas cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma.
Estão aqui partes, medos, elamitas, toda uma série de gente de vários países estavam ali à volta, de judeus e não só, que tinham vindo à cidade porque estavam a chegar festas ali em Jerusalém, então estavam lá. Mas deixa-se saltar para o último versículo, que está ali apontado, a vermelho, acho que é o verso 11. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então, interessante, Deus sabia como trazer as pessoas àquele lugar, provocou um som, Atos 2:2, que atraiu as pessoas para perto, de forma a que perto ouvissem acerca das grandezas de Deus na sua própria língua, mas mais não viram anjos ou pessoas de aparência estranha, viram simples, mas conhecidos galileus. No lugar certo, aquelas pessoas ouviram uma mensagem que falou ao intelecto, eles entenderam, à razão, aos sentidos, mas sobretudo falou ao coração. Como é que sabemos isso? Porque no final da intervenção de Pedro, Lucas escreveu algo poderoso, diz que, verso 37, diz que as palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Então há aqui um acontecimento extraordinário. Estas pessoas conseguem perguntar o que é que devemos fazer para ser salvos, porque eles entenderam a mensagem. A igreja conseguiu comunicar com eles a mensagem do Evangelho e foi claro para eles. Então, precisamos, ponto A, tentou tomar nota, precisamos de comunicar aos ouvidos dos homens. Quando todos vivemos e funcionamos como um, mas contribuímos com a nossa individualidade, haverão sempre resultados positivos que adicionam e proporcionam o crescimento do corpo. A Bíblia diz que todos estavam juntos, todos foram cheios, contudo não falaram todos a mesma ou na mesma língua, cada um falou numa língua diferente e isso trouxe riqueza, diversidade e, claro, resultados diferentes, mas firmes. Então, uma igreja que é para todos precisa do som do todo, formado pelo som de cada um. Foi 3 horas só para escrever esta frase. A igreja que é para todos precisa do som do todo, mas formado pelo som de cada um. Então, naquele dia, como já percebemos, os cerca de 120 falaram inspirados pelo Espírito Santo nas diversas línguas dos países e povos representados na cidade. Usando isso, permitam-me criar uma ponte com esse acontecimento e aplicar o mesmo princípio à realidade das nossas igrejas locais hoje. Mas eles concordam com isto. Atualmente nós precisamos ainda, e é necessária, a linguagem dos mais velhos, dos jovens e das crianças. É necessária a linguagem dos solteiros. É necessária a linguagem dos casados, dos divorciados, são realidades. Já explico. É necessária a linguagem dos que passaram traumas. É necessária a linguagem dos que experimentaram um milagre. É necessária a linguagem dos que cresceram na igreja e dos que nunca tinham tido qualquer experiência, mas foram salvos. É necessária a linguagem dos que trabalham nas obras, dos que trabalham no escritório, dos que trabalham em vendas ou dos que estão no desemprego, mas são fiéis a Deus. Então a igreja precisa da linguagem ou da língua das pessoas que estão lá fora. Eu continuo a ser quem sou. E quem eu sou ajuda outras pessoas parecidas comigo a virem à fé. Eu, por exemplo, contar o meu testemunho, que cresci num lar cristão, que era quase um beto. Na Brandão não há betos, não podia ser um beto. Ok. Mas que envolvi-me com drogas, mas depois o Senhor operou, blá, blá, blá. A minha linguagem está a dizer a outros toxicodependentes, o eu não esconder, aquilo faz parte da minha bagagem que eu não deitei fora, faz parte da minha história. Já não muda a minha história que eu vou viver no futuro, mas faz parte da minha história. O eu ter essa história faz com que pessoas que estão a viver dentro dessa história agora se identifiquem. Então a igreja precisa da linguagem de todos e de cada um para que os que estão lá fora possam se identificar da mesma forma. Se nós aqui todos contarmos a mesma história sempre igual, nós vamos alcançar as pessoas sempre iguais. Mas se nesta casa há pessoas diferentes, a linguagem vai ser diferente. E isso vai ajudar a falarmos aos ouvidos dos homens. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Não falaram todos numa língua. Não falaram todos evangelicalês, não falaram todos em inglês, em chinês, em árabe, outra coisa qualquer. Deus ensinou a igreja e ensina-nos a nós hoje, através deste momento, que se há coisa que o Espírito Santo Ele quer fazer em nós, Atos 1:8, é tornar-nos testemunhas
de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, da salvação que há nele. E isso deve ser partilhado nas diferentes línguas. E não estou a falar nas línguas do mundo, estou a falar nas diferentes línguas de vida. E a igreja tem que ser esse conjunto. Não manta de retalhos, porque eu não acredito nisso. Isso, não sei se eu falarei nisso noutra sessão. Eu não acredito em igrejas que são mantas de retalho. A igreja tem que ter uma cultura, tem que ter um ADN, tem que saber o que é que todos, apesar das diferenças, o que é que todos estão a construir, o mesmo corpo. Mas nós precisamos da linguagem uns dos outros. A linguagem dos mais velhos. Porque senão a igreja só tem gente nova. E uma igreja só com gente nova é bonita a moldura e a fotografia, mas alguma coisa está errada. Uma igreja só com gente envelhecida também não está bem, alguma coisa está errada. A igreja precisa de todos e de cada um, não só por aquilo que acontece dentro, mas por causa pelo efeito que tem para fora. Então a igreja tem que falar aos ouvidos dos homens. É necessário que cada um, na sua linguagem de vida, mas que vive na graça de Deus, claro, e no seu amor, declare as grandezas de Deus de forma a que outros entendam e se voltem para Cristo. Linguagem de alguém que trabalha nas obras. Eu trabalhei nas obras durante tantos anos. Claro que não preciso de falar a linguagem toda, sobretudo suja, mas eu sei o que é comunicar com alguém que trabalha nas obras. Se calhar algum de vocês pode não saber e não tem mal nenhum, mas se calhar eu não atingo pessoas que tu, com a tua linguagem de vida, consegues atingir. Está a fazer sentido, sim ou não? Então nós temos que ser intencionais na forma como nós comunicamos aos ouvidos dos outros, aquilo que passamos, o tipo de música que escolhemos. É verdade. Diz que Rick Warren, antes de começar a igreja lá a Saddleback, antes de ele começar a igreja há 30 anos atrás, ou que foi salvo erro, ele diz que fez vários estudos e um deles foi que tipo de música é que as pessoas nesta cidade mais gostam de ouvir. Então ele começou a usar o tipo de música, já não sei se era country ou qualquer coisa, bem, não importa, não é isso, não interessa agora. Mas diz que ele foi perceber o que é que as pessoas ouviam para pôr no púlpito dele e as pessoas começaram a ouvir porque se identificavam com aquilo que ouviam. E ele, acho que eu li o testemunho, já não me lembro bem, mas isto, já estou a inventar e daí peço desculpa se alguém tiver a história melhor que eu. Mas eu acho que ele até vai confirmar que até ele próprio nem sequer gostava muito, não se identificava muito com aquele estilo de música, mas ele queria chegar aos ouvidos das pessoas. Então, igreja, se nós queremos chegar aos ouvidos das pessoas, nós temos que falar numa linguagem que eles entendam. Imagina, eu ia dizer odeio, já disse, não. Eu detesto gente que sobe um púlpito para, por exemplo, desancar pessoas que são divorciadas ou que passam traumas na vida desse género. Quando eles não sabem o que isso é. Quando eles não sabem as mágoas, as dificuldades que essas pessoas vivem na alma. Nós precisamos ter uma linguagem que abraça essas pessoas. Obrigado pelo vosso amém. Entendem o que eu estou a falar? Pastores que querem crianças no púlpito, mas no culto, perdão, no púlpito não, nem eu quero. Cada vez que algum sobe a púlpito, levam para pessoas que querem crianças e jovens na igreja, mas depois eles são os primeiros a chegar ao púlpito e a dar murros, a dizer que não querem barulho, a dizer que não querem confusão. O quê? Uma casa com crianças sem confusão? Devem estar a brincar comigo. Domingo que eu não esteja a pregar e não haja um puto para lá berrar, lá para dentro. Depois levam-nos lá para fora que faz um eco desgraçado. E eu assim, tira o puto daí. Não é pelo barulho, é porque lá fora ainda faz mais eco. Está lá dentro da sala, vão lá. Uma casa com crianças tem que ter barulho. Como é que eu quero que a casa tenha barulho? Como é que eu quero a linguagem das crianças se eu depois as mando calar? Então, a igreja tem que falar aos ouvidos das pessoas. Eu tenho que passar à frente. Nada é mais triste do que a igreja falar uma língua que é só sua e por isso quase ninguém entende e ainda assim exigir uma resposta da parte das pessoas. É triste, não é? Quando nós, a igreja, falamos uma língua que é só nossa. Por isso que até, desculpem dar aqui, não tem nada a ver com as músicas que vocês cantam, são iguais às que nós cantamos. Nós precisamos ter cuidado, por exemplo, com as músicas que a gente canta, escolhe. Ainda para mais hoje, no tempo que nós vivemos hoje, é que nós pomos tudo online. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pomos. Porque as pessoas não vão entender, mas não faz mal, mas aquilo é para Deus, é a nossa adoração ao Senhor. Não, se a nossa adoração ao Senhor não servir também de ponte para trazer as pessoas para mais perto do Senhor, desculpa, é só a minha opinião, mas acho que alguma coisa está errada. Isto não é para as pessoas entenderem, pastor. Isto é para Deus receber glória. A igreja está cá para comunicar da parte de Deus. Quando nós cantamos, quando nós adoramos, nós estamos a expressar-nos, é verdade que é para Deus. Mas as pessoas também nos estão a ver e a ouvir. Quando eu prego, eu preciso ter cuidado. Eu posso escolher
muitas palavras e usar muita... E não tem nada contra quem faz isso, não sei se os vossos pastores fazem isso ou não, desculpem, ainda não vos escrutinei. Há pastores que pregam muito bem, mas ninguém entende o que eles dizem. E eles falam bem, estão certos, o problema é que a linguagem que usam, eles estão a comunicar para si próprios, para gente, por exemplo, académicos. Eu tenho que ter cuidado, se diante de mim está um leque diversificado de pessoas, eu preciso perceber como é que eu vou comunicar, eu não posso ser uma linguagem académica, que ninguém vai perceber. Passa por cima de toda a gente, e não estou a chamar ignorante a ninguém, estou a dizer é que a minha linguagem, eu é que estou a ser ignorante. Eu tenho que ter cuidado na forma como eu comunico. Os ouvidos das pessoas têm que nos entender, têm que nos ouvir. Segundo, nós precisamos comunicar aos olhos dos homens. Comunicar aos ouvidos. E lembrem sempre do que vem de trás da base. Temos que ser intencionais e intensos. Então, eu não estou a falar para mim mesmo. Eu não estou a falar para que o pastor Ruben me ouça e me entenda. Eu estou a falar para que toda a gente aqui me entenda e aqueles que amanhã vão ver este vídeo me entendam. O meu tempo já foi, eu sei, vou já terminar. Então eu preciso ter cuidado com aquilo que eu estou a dizer. Nós precisamos de comunicar também aos olhos dos homens. Deixem-me acelerar aqui, que é importante. Creio que todos concordamos com isso. Há estereótipos criados na cabeça das pessoas acerca da igreja ou das pessoas que a compõem. Há muitos anos atrás criou-se uma barreira tão grande e negativa na forma como a imagem dos crentes comunicava aos descrentes, que se mantém, infelizmente, em muitos lugares ainda hoje. Aquilo que as pessoas veem, por exemplo, uma imagem antiquada, o que é que está a comunicar às pessoas do século de hoje? Está a ser já uma barreira levantada. E não estou só a falar de usos e costumes, estou a falar de tudo. Quando eles chegaram lá, o texto que nós lemos diz que eles viram homens galileus. Deus não comunicou com anjos, não eles iam se assustar a multidão. Deus não comunicou com eruditos, não ficava isso na cabeça das pessoas. Só os eruditos é que podiam pregar e fazer e acontecer. Não, não. A verdade é que eles chegaram lá e viram simples galileus. Eles identificaram-se com aquilo que eles viram. Eles ficaram perto porque perceberam, bom, eu posso estar perto deste tipo de pessoa. O tempo já foi, deixem-me terminar aqui, pronto. Há muitos anos atrás eu próprio fiz uma mudança, um mindset na minha vida. Eu cresci com fato e gravata e nunca tive problema com isso. Mas a questão é que eu precisei de perceber. Para já eu não me identificava com aquilo, a minha pessoa. Então eu fazia aquilo apenas porque era uma questão, não era religiosa, mas numa de estar conveniente em relação aos outros. Tranquilo, não tem problema com isso, eu adapto onde estou para honrar os outros e para estar submisso, sem problema. Mas a verdade é que aquilo começou-me a fazer confusão, porque aquilo não tinha que ver comigo, não tinha que ver com a visão que Deus me tinha dado e não tinha que ver com as pessoas que eu sabia que Deus queria alcançar. Então eu não mudei a minha linguagem. Aliás, eu tinha mudado a minha linguagem antes para ter muito cuidado no púlpito, mas eu estou a ser duas pessoas. Eu sou uma pessoa quando estou no café e sou uma pessoa diferente quando estou no púlpito. E desculpem, eu sou a mesma pessoa quando estou no púlpito e sou a mesma pessoa quando estou no café. O meu caráter é o mesmo, a minha forma de falar é... Não, pastor, o púlpito é sagrado. Por isso mesmo, pelo púlpito ser sagrado, é que eu torno sagrado todas as áreas da minha vida. Ou só quando eu subo ao púlpito é que de repente eu me transformo no santo. Não é errado isso. Porque o púlpito é sagrado e eu tenho o privilégio de pisar o púlpito, então toda a minha vida, em todo o meu modo de vida, eu vivo igual. Então eu trouxe a pessoa que sou para o púlpito. E quando vou para qualquer lado, a mesma pessoa que esteve no púlpito está em toda a parte. Então toda a gente sabe que o Daniel que prega assim, que diz aqueles disparados, e que se ri, que grita e diz umas palavras mais fora do baralho, é a mesma pessoa. Ninguém se admira. Quem se senta comigo lá fora, quem sobe e quem me assiste, aqui sabe que é a mesma coisa. Não tem nada a ver com orgulho, estou apenas a partilhar o meu testemunho. E eu mudei isto e ensinei a igreja. Porquê? Porque a minha vida está a comunicar às pessoas que estão à minha volta. Não era consistente eu viver a semana toda, Ruben, de calças de ganga, de ténis, tudo na boa, e chegava ao domingo, parecia um pipi. Lá vai ele. Malta que me via durante a semana dizendo, mas é a mesma pessoa. Eu disse, não, aqui há uma coisa. Eu estou a passar uma má imagem, eu estou a passar uma má mensagem, eu não estou a comunicar devidamente. Lembrem-se, os olhos também comem. Os olhos são a janela da alma. Aquilo que as pessoas veem. E aqui os olhos não é apenas os olhos, aquilo que nós vemos fisicamente, mas aquilo que nós vamos absorvendo, toda a informação. Então nós precisamos de comunicar com tudo. É por isso que a gente vai mudando as nossas salas, as cores, e depois volta e meia a gente muda outra vez. Não é por sermos vaidosos e não temos onde gastar o dinheiro. É porque volta e meia a gente precisa de mudar a forma como estamos a comunicar. Porque nós não estamos a atingir as pessoas pelos ouvidos e pelos olhos. Alguma coisa está errada. Eu não tenho mais tempo, peço desculpa, mas deixem-me terminar aqui com este. Vou ser mesmo. Dão-me 5 minutos, posso 5 minutos? Dão-me 5 minutos ou não? Eu depois pago. 10 não, porque só fica... Depois sabe o que é que o pastor diz? Então fica aquele irmão que deu os 10. Gente...
5, a partir de agora. Ouçam, nós precisamos também de comunicar ao coração dos homens. Porque senão a gente fica só na rama, né? Vamos falar bem. Já perceberam, não é? Falar bem aqui não é só palavras, mas tudo aquilo que nós comunicamos, aos olhos, mas depois também, mas a verdade é que é esta, nós estamos a falar ao coração das pessoas. E o que acontece em Atos 2 é que depois Pedro e os 11 levantam-se e Pedro dá o primeiro sermão, que a gente vai analisá-lo, e de sermão aquilo tem muito pouco. Pedro debita para ali uma série de coisas muito importantes. Mas Pedro faz uma coisa, Pedro fala ao coração das pessoas. Pedro fala de pecado, Pedro fala de salvação, Pedro fala de arrependimento. E a verdade é que as pessoas no final, o coração delas estava todo partido e quebrado. A mensagem chegou ao coração. E hoje, igreja, este tem que ser o nosso propósito. Uma igreja que é para todos, uma igreja que está no topo do monte, é uma igreja que tem que comunicar aos ouvidos, aos olhos e ao coração das pessoas. Jesus comunicava ao coração das pessoas. Paulo comunicava ao coração das pessoas aquilo que era para dizer de ruim, de mau na igreja. Ele escrevia, nós temos isso nas cartas. Porquê? Porque Paulo não está com rodeios, Paulo está a falar diretamente ao coração. Porque a única forma das pessoas terem a oportunidade de mudarem é quando nós, igrejas, somos intencionais a falar-lhes ao coração. E o Evangelho tem isso. E agora sim, para terminar, se nós queremos que as pessoas nos ouçam, nos vejam, se queremos chegar ao coração delas, nós precisamos também de aprender a fazer uma outra coisa. A comunicação tem que ter sempre duas vias. E eu acho, e perdoem-me lá, e vou terminar aqui mesmo, e eu acho que nós, se vocês não, desculpa eu pôr o nós, mas eu acho que nós temos errado muito nisso. Nós queremos que as pessoas nos ouçam, nos vejam, queremos chegar ao coração delas, mas nem sempre nós temos gasto tempo para as ouvir e para as ver. E uma igreja que é para todos é uma igreja que tem tempo para dar atenção aos outros, para os ouvir. Ouçam, se eu não sei onde dói, como é que eu vou saber onde pôr o penso? Se eu não gasto tempo para ouvir as pessoas, se eu não gasto tempo para olhar nos olhos das pessoas, como é que eu vou saber o que é que eu hei de administrar? Como é que eu hei de saber que forma é que eu vou usar para chegar lá com a mensagem? Posso estar a dizer que Jesus cura e a pessoa não precisa que Jesus cure, a pessoa precisa só de um abraço. E Jesus também abraça. Então eu preciso ter a sensibilidade, e a igreja hoje tem que parar para ter essa... Hoje nós somos a igreja da ocupação, essa é outra mensagem. A gente precisa de... A gente anda ocupado, temos bem de ministérios, temos tudo a funcionar. Glória a Deus, a igreja é boa porque tem tudo a funcionar. Se as pessoas não estão a ser alcançadas, se as pessoas não estão a ser vistas e ouvidas, alguma coisa está errada. E eu volto e meia recebo, se cá vocês também, eu recebo pessoas que vêm de outras igrejas, e isso não é crescimento, mas eu recebo... E a primeira coisa que elas dizem, pastor, é que aqui, eu venho aqui, sabe porquê? Porque aqui ouvem-me, aqui veem-me, aqui sabem o meu nome. E dizem, então, mas lá na outra igreja não. Não, nem o meu número de telefone tinham. Veio a pandemia, deixei de ir à igreja até hoje, já passaram 2 anos, até hoje, nunca tive um contacto. Tive esta semana com uma pessoa sentada, a pessoa disse-me isto. Uma igreja, eu era dizimista, eu era ativo, veio a pandemia, acabaram grupos de crescimento, acabou tudo. Nós íamos a tudo, eu e a minha mulher. Acabou tudo, até hoje, nunca ninguém nos procurou. Nunca ninguém nos procurou. E eles começaram, estavam ali mais perto, nem foi por uma questão de zango, eu até honro bastante a outra igreja, porque conheço muito bem disso. Pá, foi pena falharem aí, ok? Mas isto porquê? Porque hoje nós, igrejas, temos este problema. A gente quer ser ouvidos, a gente monta câmaras para que nos ouçam, para que nos vejam. A igreja, a gente tem que ser mais como Jesus. E eu já escutei mesmo os 5 minutos. Ouçam, Jesus via as multidões famintas. Jesus viu uma mulher a sofrer em Naim. Jesus ouvia o clamor dos outros, mesmo quando mais ninguém queria ouvir, ou quando ninguém ouvia. Jesus via e ouvia. E Jesus deixava que as pessoas chegassem ao coração dele. Lembra-se a mulher que veio por trás, tocou-lhe na vestida. Eu sei que de mim saiu virtude. Alguém tocou o coração de Jesus naquele dia. Jesus chorou diante de Lázaro morto, porque minutos antes ele tinha estado com Maria e Maria tinha estado a chorar com Jesus. Ouçam, nós precisamos ser uma igreja que se faz ouvir, que se faz ver, que chega com a mensagem ao coração das pessoas. As igrejas da Malveira, Reviver, bora lá, nós temos de ser uma igreja que gasta tempo a olhar os olhos das pessoas também, a dar-lhes tempo para as ouvir. Onde é que te dói? Posso ser franco? Quantos de nós gastamos tempo com isso? Hoje, com as nossas redes sociais, nós queremos é ser vistos e ouvidos. Quando alguém vem com um comentário mais aguçado, a gente finge que nem sequer leu. Nós não queremos ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer.
A igreja cresce quando a igreja se torna como Jesus. Aliás, como Deus, lá no início que nós lemos, não é? Fala muito, mas de diferentes formas. E ouvir os outros é uma forma brilhante de comunicar. Deixar que os outros sejam vistos pelos nossos olhos é uma forma brilhante de mostrar o amor de Deus. Toda a gente, sem exceção, uns de uma maneira, outros de outra, uns mais tímidos, outros menos, mas todos gostam de ser notados na sala. Todos gostam que alguém passe por eles e diga: és o Ruben, não és? Uau! Faz toda a diferença. Quando a igreja começa a reparar, quando a igreja começa a ter tempo para olhar, para ver, para ouvir, quando a igreja deixa o mundo dos outros, quando a igreja senta no mundo dos outros, então o mundo que está longe de Cristo começa a ter empatia. Quando nós temos empatia, os outros também têm empatia connosco. Deixem-me terminar só a orar, pode ser? Não sei se fez sentido, talvez em alguma das sessões conseguimos, abrimos aí um bocado para perguntas e respostas e a gente tenta também ajudar. Fez sentido? Sim? Uma igreja que é para tudo, uma igreja que está no topo do monte, uma igreja que tem que comunicar, tem prazer em si mesma e está a comunicar. É vista, é intencional nisso, não, toda a gente vai ter que me ver. Toda a gente vai ter que me estar a ouvir. Eu tenho que comunicar de forma a que me ouçam, me entendam. E vou chegar ao coração das pessoas. A gente ora por isso. Mas nunca se esqueçam do outro lado. Se nós gostamos que nos ouçam, vejam, os outros também gostam. Cada um à sua maneira, a gente vai ter que descobrir como é que é a maneira de cada um. Mas peçam ao Senhor isso, que vos ajude a terem tempo para ouvir alguém, para ver alguém. E o Senhor vai vos abençoar, o Senhor vai usar-vos para a glória dele. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, agradecemos-te muito esta noite, a sensibilidade que dás ao nosso coração e, acima de tudo, a disponibilidade que nos dás para ainda estar aqui numa noite como esta, ouvir um pregador como eu. Mas ajuda-nos a aprender mais, ajuda-nos a lembrar coisas que já sabíamos, mas, acima de tudo, ajuda-nos a ser intencionais, a sermos práticos, a pôr em prática aquilo que sabemos que é da tua vontade. E eu oro para que esta igreja seja uma igreja que, de facto, tem prazer em si mesma, os membros uns nos outros, as equipas umas nas outras, mas também seja uma igreja que, de facto, comunica aos olhos, aos ouvidos e ao coração dos homens. Quando canta, quando prega, quando faz almoço, enfim, quando faz o que tem que fazer. Seja uma igreja que está constantemente a comunicar na linguagem de hoje para as pessoas de hoje. Mas seja uma igreja que também está pronta a descer ao mundo dos outros. Não apenas para gritar, para ser ouvida, para ser vista, mas uma igreja que também tem tempo para ver e ouvir aqueles que ainda estão longe de ti, Senhor. Faz isto e o Espírito Santo opera em nós e através de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Desculpem e obrigado por este tempo.